Oi, eu sou o Marcos, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Nós estamos fazendo a série Mãe, né? Então são 5 vídeos. O primeiro, Mãe, a força da vida. O segundo, o papel da mãe em nossas vidas. Modelo de mãe, mãe e a relação com o meu sucesso, mãe e o meu nascimento. Então uma série de vídeos aí, espero que você me acompanhe todos. Dando continuidade, a gente vai falar sobre modelos de mãe, né? Então, muitas vezes a gente tem um modelo ideal de mãe, né? Então, como eu falei nos outros vídeos, a gente tem essa cobrança, né? A gente tem isso interno dentro da gente. Poxa, minha mãe poderia ser diferente, a minha mãe poderia ter me dado amor, poderia ter cuidado de mim de forma diferente, né? Talvez muitos de vocês não conviveram com a mãe. E aí a pergunta, por que a minha mãe, sei lá, não cuidou de mim? Isso são lacunas profundas que ficam dentro das pessoas. A gente tem acompanhado muito isso. Dentro das constelações familiares, nos workshops, a gente vê, né, a importância da mãe. Então, quase todos, né, tem alguma coisa para resolver, né, digamos assim, com a mãe. E essa resolução é interna, é dentro de mim, né? Então, eu preciso sair desse papel, né? Às vezes eu fico nesse papel de vítima, achando que eu sou coitadinho, pequenininho, porque eu não tive minha mãe. Mas como eu falei nos outros vídeos, quando eu me conecto com a força da mãe, quando eu tomo a mãe dentro do meu coração, né? Talvez é difícil para algumas pessoas entenderem se tomar, essa palavra tomar, a gente pode olhar como se fosse uma conexão. Quando eu me conecto profundamente com a minha mãe, além dos comportamentos dela, eu tomo essa força da vida, né? Então, existe um modelo ideal de mãe? Talvez a minha cabeça, a cabeça de alguns, sim. Mas aí eu preciso entender que a minha mãe é, né, a melhor mãe que ela pode ser. Ainda que ela tenha feito, né, qualquer coisa que não condiz com a sociedade, né? Então, muitas mães que não puderam cuidar dos seus filhos, ou que, né, levaram para adoção, isso são temas muito profundos que a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa com mais delicadeza olhar para isso. E lembrando vocês, a gente não pode se identificar porque cada sistema é um sistema, cada mãe é uma mãe. Mas eu tive a melhor mãe que eu pude ter. E eu preciso, né, tomar isso dentro de mim e viver a minha vida. Então, mas existe aí vários modelos de mãe, né? Então tem a mãe super protetora, né? Então, aquela mãe, né, que protege muito o seu filho, né? Então, por algum motivo, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha história, né? Minha mãe vai me assistir aí e ela vai dar risada, né? Então, a minha mãe foi uma mãe super protetora, né? Então, quando eu nasci, eu tive alguns problemas de saúde, né? E aí eu tive que ficar no hospital, logo depois do nascimento, por alguns meses. E ela conta toda uma história, né, que ela teve, né, que fazer, que isso foi um dos papéis também que ela teve que fazer. Por conta disso, né, ela foi uma mãe muito protetora, nos protegeu muito, né, tanto eu quanto a minha irmã. Então, ela sempre estava próxima ali, né, ela sempre conduzia a gente, né. Talvez um outro fator também para essa super proteção era o meu pai sempre distante, né, preocupado com as coisas, precisava trabalhar, trazer o sustento para casa. Isso é uma configuração muito normal, né, principalmente nas gerações anteriores. A mãe cuida do filho, né, a mãe fica ali e o pai sai para trabalhar. Então esse é um modelo de mãe, super protetor. Então, em todos aqui eu vou tentar trazer mais ou menos uma visão, né, não é que é o certo ou errado, porque não existe certo ou errado, mas todas as relações, tudo que a gente faz, existe uma consequência, né? Então, na relação da mãe super protetora, isso é muito bom para os filhos, porque você se sente muito acolhido, muito amor. Mas em contrapartida, né, eu senti dificuldade, isso eu estou dizendo para vocês, né, quando eu fui para o mundo, quando eu fui para a conquista. Por quê? Porque eu estava sempre a minha mãe ali perto de mim. Eu tinha aquela proteção muito grande. Então eu tive que fazer um movimento muito grande. Para quê? Para encarar a vida, porque a vida é cheia de desafios. E a gente precisa dessa força, desse amor, e a gente precisa dessa força, dessa impulsão de pai.
Porque muitos de vocês devem estar perguntando, poxa, mas ele só vai falar de mãe, e o pai? Onde fica o pai nessa história? O pai é muito importante, então eu preciso, né, como eu falei nos vídeos anteriores, eu sou meu pai, eu sou minha mãe. Então eu preciso do amor da minha mãe e eu preciso da propulsão, da força, né, do meu pai para conquistar. Então, por algum motivo, por algum momento na minha vida, eu tive essa dificuldade, né? Então, só por isso a minha mãe foi um modelo errado? Não, ela foi a melhor mãe que ela pôde ser. Então eu tomei consciência disso e eu consegui fazer esse movimento para que eu pudesse ter a força da vida para conquistar os meus objetivos, para conseguir, né, como a gente falei em algum desses vídeos aí, cortar esse cordão umbilical da minha mãe. E isso não é uma coisa ruim, tá, gente? Essa é uma coisa natural da vida, né? Então eu nasci, no momento do meu nascimento foi cortado o meu cordão umbilical. Então, sistemicamente, tá, e psicologicamente eu preciso disso. Porque quando eu vou para a vida, quando eu encaro a vida, os desafios da vida com a força da minha mãe, eu estou honrando a minha mãe. Estou honrando tudo que ela fez por mim, né, durante a minha vida inteira. Né? Então, esse é o primeiro modelo. Tem o modelo da mãe mais tranquila, né, que deixa os seus filhos mais à vontade. Né? Então, isso também é um modelo de mãe, né? Como eu falei para vocês, não está certo nem errado. Mas foi a forma que essa mãe, né, ela foi educada. Né? Porque assim, como é que tudo isso funciona dentro da gente? Né? Como eu falei para vocês, eu tenho um modelo de mãe. Quando eu penso em mãe, eu tenho um modelo baseado no quê? Na minha mãe, na minha avó. Então as mães também têm isso, olha, né, talvez foram educadas, né, pelas suas mães, olha, os filhos precisam ter liberdade, os filhos precisam viver a vida, apesar, gente, que isso é uma dificuldade para as mães, tá? Porque essa não é muito a função da mãe, levar o filho para a vida. E aí onde entra a função do pai. O pai leva o filho para a vida. Né? Então a mãe, por mais que ela seja, né, uma mãe mais que tem uma relação, né, de liberdade, digamos assim, tá, com o seu filho, ela tem essa dificuldade, né? E aí aqui eu lembro um vídeo que eu estava assistindo outro dia, né, e foi bem interessante, né? E aí estava lá, né? E aí eles estavam dizendo assim, o pai, né, ensinando o filho a nadar e a mãe, né? Então quando passou a mãe foi bem interessante, né? Então o que a mãe fez, né? A mãe pegou lá, colocou 50 boias no menino, né? Levou o filho na piscina e diz, olha, você vai ficar aqui, ó, né? A água dentro da piscina estava ali no calcanhar do filho. Olha, fica aqui, filho, pelo amor de Deus. Tome cuidado para não acontecer nada, para não se afogar, né? Qualquer coisa você chama a mamãe, porque eu tô aqui para te proteger. Essa é a proteção, esse é o amor, né? E aí, chegou a vez do pai, né? O que o pai fez? Chegou lá na beira da piscina, pegou o menino e falou, ó, você vai aprender a nadar. Puf, jogou o moleque lá e ficou só vendo. E o moleque lá se debatendo, tá conseguindo mais, o pai foi lá e segurou, né? Não deixou que nada acontecesse com o filho. E é interessante quando a gente começa a ver um e outro, né? Então, isso está errado? Não, mas essa é a função de mãe. Mãe tem essa dificuldade maior, né? Tem outros modelos de mãe também, que são as mães, né, que decidem ter os filhos sozinhos, né, produção independente. Por quê? Porque hoje em dia, gente, as relações estão muito difíceis, né, muito complicadas. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente começa a entender a relação que eu tive com a mãe, com o pai, eu começo a entender as relações, né, que eu tenho lá na frente. Tem muitas pessoas que têm uma lealdade muito grande com o sistema familiar, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, em que famílias, né, as mulheres não conseguem se relacionar. Por quê? Eu vou aqui até usar o exemplo de uma amiga com dificuldade com relacionamento, né, relacionamento principalmente com os homens. E aí teve um dia, né, que uma das sobrinhas dela fez um vídeo e falou, vó, o que você pensa, né? A avó dela, né? O que você pensa dos homens? E aí a avó falou assim, ih, homem não presta. Homem não está nem aí para mulher, né? Homem só trai. Então, o que acontece? Né? A avó tem um modelo, né, de relacionamento. Então, isso é passado de alguma forma, né, que a gente sabe que é uma informação que fica no sistema para as filhas e para as netas. Então, isso que a gente chamamos de padrões repetitivos. A gente repete esse padrão sem a gente ter consciência. E ela me trouxe e disse, olha, Marco, olha, tá aqui, né? A dificuldade das mulheres se relacionar dentro da minha família. Então, tem uma lealdade com essa avó, né? Então, isso é um valor que a avó passou
né, para a filha e para as netas, e as netas têm dificuldade de se relacionar. Então isso é importante a gente chegar sem julgamento, sem dizer, poxa, mas por que a minha avó fez isso? Ela fez o melhor que ela pôde. Mas isso é um padrão que vai se repetindo. Então, às vezes, por conta disso, né, as pessoas, tem mulheres que fazem o quê? Olha, eu vou ter produção independente, eu vou ter meu filho sozinho. Isso é bom? É. Mas em algum momento, tá? Sem julgamento de valores, em algum momento, tá? Essas mulheres vão precisar ter a função do pai. Talvez não possa ser o pai, mas pode ser um avô, um tio. Por quê? Porque todos nós, como eu disse algumas vezes, né, precisamos ter esse modelo, né, do masculino e do feminino. Tem o modelo do feminino é minha mãe, né, do amor, mas eu preciso ter esse modelo do masculino. Para quê? Para que eu possa ter a propulsão para a vida, para buscar os meus objetivos, né? Então esse é o modelo de mãe, tá? E aí tem vários modelos de mãe, né? E aí qual que é o modelo da sua mãe? Começa a olhar. Então, a super protetora, não, é mais tranquila, né? Como é que foi a história, né, do relacionamento que sua mãe teve com o seu pai? Tenho certeza que isso vai te trazer muita clareza de muitas coisas, entende? Então talvez o meu pai foi mais distante, talvez, em muitos casos tem isso, né? Ah, os meus pais se separaram quando eu era muito pequena. Então, a gente tem esse modelo do nosso pai através da nossa mãe. E aqui, gente, a gente começa a entender algo muito profundo que Bert Hellinger, que é autor das Constelações Familiares, diz. Ele vai dizer o seguinte, que o filho, olha só como é importante isso, ele só tem acesso ao pai pela mãe. Pô, Marco, tá difícil, explica aí. Então vamos lá, olha só. No momento do nascimento, né, quando a gente nasce, a gente é levado para a nossa mãe. E aí a nossa mãe, né, nos dá o carinho ali, aquele aconchego, depois que a gente é levado para o pai. Então, tem muitas mães que não deixam os filhos ter acesso ao pai. Por N motivos, né, sem julgamento. Mas olha só, eu não consigo ter acesso ao meu pai, por quê? Por causa de lealdade com a minha mãe. Então, às vezes, a minha mãe não tem relacionamento bom com o meu pai, ela fala, né, algumas coisas que não são legais do meu pai. Ou talvez ela proteja demais e meu pai fica distante. Então, isso é importante. Por quê? Porque eu não consegui chegar até o meu pai. Eu vou ter dificuldade? Possivelmente sim. A gente não pode afirmar que sim ou que não, porque, como eu falei para vocês, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema. Mas olha só a importância da mãe. A mãe também leva o filho, né, para o pai. Então, independente que relação que você tem, olhe para isso. Olhe a importância que o seu pai teve na sua vida e que o seu filho também precisa ter, independente de como seja. Né? Sem os comportamentos, talvez o pai não seja aquele pai ideal, talvez não seja presente, mas o seu filho, a sua filha precisa ter o contato com o pai, porque senão a gente começa a ficar, né, com um vazio existencial dentro da gente. Então a mãe tem essa importância. Então eu só tenho acesso ao meu pai pela minha mãe. Quando a minha mãe diz, olha, esse é seu pai, né? Você precisa ter contato com o seu pai. E isso para a gente, né, filho, é muito bom, porque a gente começa a se olhar, começa a ter uma interação, né, dentro da gente, né? Então, isso é importante. Então, comece a ver, né, que modelo de mãe que você é. Será que eu sou super protetora? Será que eu sou mais tranquila? Né? Que modelo que eu sou? E comece a evidenciar isso na vida dos seus filhos, né? Eles estão conseguindo progredir, vencer a vida. Eu estou deixando o meu, né, companheiro, o meu marido ou o pai do meu filho ter acesso ao meu filho, que isso é importante, né? Em contrapartida, olhe para sua mãe. Que modelo de relacionamento que você tem, né? Qual o modelo da sua mãe, né? Super protetora. Talvez você consiga olhar, né, consiga evidenciar algumas dificuldades que você tem na vida. E aí tenho certeza que isso vai te ajudar. Espero que esse vídeo, essas informações te ajudem de alguma forma, né? Mas lembrando algo bem importante, sem julgamento de valores, tá? Olhe com amor, né? Olhe com essa conexão, né? Não olhe para o comportamento, mas olhe para o amor que veio através da nossa mãe, que nos deu a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E te espero nos próximos vídeos. Obrigado.